o nome do Senhor. O Senhor já tem falado aqui, não é? Aqueles que estão atentos já estão ouvindo aí a voz de Deus, como o Senhor tem falado no nosso meio. Nós já estamos cheios da graça de Deus nessa noite, mas o Senhor ainda tem algo para nós. Eu creio que Ele vai falar também por intermédio agora da sua palavra. Nós estamos estudando na escola dominical sobre a supremacia da Bíblia, esse livro poderoso que é a palavra de Deus, que é um guia para as nossas vidas, como nós aprendemos hoje aqui de manhã com o irmão Magno, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra, tem uma instrução, tem um conforto para a nossa vida nessa noite, amém? Vamos, então, ler o texto que as irmãs escolheram aqui como tema desse culto, que está em Tiago, capítulo 1, mas eu quero ler com os irmãos do versículo 2 até o versículo 12, porque essa é praticamente uma mesma sessão. Então, para nós entendermos os versículos 2 e 3, é bom nós lermos todo o contexto. Amém, irmãos? Então, nós vamos ler aí Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém, queridos? Graças a Deus por essa palavra tão maravilhosa, escrita por Tiago. A Bíblia fala de pelo menos 4 ou 5 pessoas que têm o mesmo nome, o nome de Tiago. Mas, segundo a tradição, o escritor dessa epístola é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que foi líder na igreja de Jerusalém. Ele não cria em Jesus durante o ministério terreno de Jesus, ele era irmão, né? Santo de casa não faz milagre às vezes, né? Já diz o ditado. Mas depois da ressurreição ele passou a crer, ele se converteu e ele se tornou esse líder importantíssimo na igreja em Jerusalém. Ele teve um papel de destaque naquele primeiro concílio, que os irmãos se lembram, quando a igreja se reuniu para decidir questões importantes daquela época, que está registrado lá em Atos 15. Então é esse mesmo homem, esse mesmo Tiago, que, segundo a tradição, escreveu essa epístola. Tiago foi martirizado também, como os demais apóstolos. Segundo a tradição também, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele foi apedrejado no ano 62 depois de Cristo. O sumo sacerdote Anano mandou que Tiago fosse trazido e pediu que ele negasse que Jesus era o Messias. Mas, ao contrário disso, Tiago disse que Jesus era o Filho de Deus e juiz do mundo. Então, diante disso, ele foi apedrejado. E dizem também os historiadores que ele teve a mesma atitude do seu irmão, né, o Senhor Jesus Cristo. Ele também pediu que Deus perdoasse aquelas pessoas que o estavam apedrejando, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. A quem Tiago dirige essa epístola, irmãos? Ele dirige inicialmente aos crentes judeus, aos crentes da igreja primitiva. Aqueles crentes lá de Jerusalém, judeus que creram no Evangelho, após a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, eles se dispersaram. Os irmãos sabem disso, a história está lá registrada no livro de Atos. Esses crentes se dispersaram para vários lugares, eles saíram da Judéia, foram para Antioquia da Síria, Chipre, enfim, para diversos lugares. E eles estavam dispersos, longe de casa, longe
longe da sua igreja, e eles estavam passando por momentos muito difíceis. E esse é um dos objetivos pelos quais Tiago escreve essa epístola. Tiago conhecia bem aqueles crentes. Tiago provavelmente tinha sido pastor daqueles crentes. E aqueles crentes, agora, por causa da perseguição, estavam dispersos e passando por situações dificílimas. E um dos objetivos, um dos propósitos da epístola de Tiago é escrever aqueles crentes e aconselhá-los como pastor. Tiago escreve essa epístola com a autoridade de pastor que ele tinha e com o conhecimento que ele tinha também daqueles crentes. Então, esse é um dos propósitos da epístola. Mas Tiago também, irmãos, essa epístola, como nós já estudamos aqui na igreja, ela é conhecida como a epístola da religião pura, ou a epístola da religião verdadeira, porque Tiago vai falar aqui, em todos os capítulos, sobre a fé autêntica, sobre a fé verdadeira. Tiago vai mostrar que a fé verdadeira ela é uma fé que tem obras, ela é uma fé prática. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, ele vai falar, por exemplo, de questões como visitar órfãos e viúvas, ele vai dizer que a verdadeira religião, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, é não fazer acepção de pessoas, é controlar, é ter domínio sobre a própria língua, é ser praticante e não somente ouvinte da palavra de Deus. Tiago fala sobre tudo isso, mas, sem dúvida, um dos seus principais objetivos era auxiliar aqueles crentes a suportar a tremenda provação que eles estavam passando. Vejam, irmãos, que boa parte dos livros do Novo Testamento foi escrita com esse propósito. Ajudar crentes que estavam passando por sofrimento, ajudar crentes que estavam passando por tribulação. O Novo Testamento não foi escrito para dizer para crente nenhum que ele não ia sofrer, que ele não ia passar por tribulação, que ele não ia ter sofrimento. Não, pelo contrário. Boa parte desses escritos, e Tiago faz parte, dessa gama de escritos do Novo Testamento que tratam desse assunto, boa parte desses escritos foi orientar os crentes não a como não sofrer, mas como a passar pelo sofrimento, como passar pela tribulação. E Tiago, então, tem esse objetivo. Nesse trecho que nós lemos, então, Tiago aqui já começa trazendo orientação para aqueles irmãos sobre como é que eles deviam enfrentar as provações, como é que eles deviam agir diante das provações que eles estavam enfrentando. E Tiago diz uma coisa incrível. Olha o que ele diz aí no versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A palavra provação aqui, irmãos, é a mesma palavra tentação. No original, lá no grego, na língua em que a Bíblia foi originalmente escrita, o Novo Testamento, tentação e provação vêm da mesma raiz. Mas Tiago faz um uso aqui diferenciado dessa palavra. Embora a palavra seja a mesma, no contexto é possível observar que ele não está falando da mesma coisa. Por isso que os tradutores da Bíblia, aqueles que traduziram a Bíblia para a nossa língua, eles fizeram uma diferenciação. Eles traduziram a palavra original do grego por provação e por tentação. Nos versículos 2 e 3, quando Tiago fala de provação, ele está falando das dificuldades externas. Ele está falando das lutas, dos problemas que Deus, muitas vezes, coloca nas nossas vidas ou usa, para provar a nossa fé. Já nos versículos 13 a 15, Tiago aqui já está falando de uma outra coisa, ele já está falando de tentação, ou seja, do conflito moral, da incitação ao pecado. Então, é bom nós termos isso em mente quando nós vamos estudar essa questão aqui de provação e tentação. Porque, embora a palavra seja a mesma no original,
na sua Bíblia, talvez, esse versículo 2, você não encontra aí a palavra provação, mas você encontra a palavra tentação. Algumas versões mais antigas usam a palavra tentação em todo o capítulo 1. Mas as versões mais atualizadas fazem essa diferença. Então, usam provação, quando o Tiago está falando de problemas externos que atingem o crente, e a tentação, quando é algo, não é, dentro do crente, aquilo que o desejo do crente, que muitas vezes o incita ao pecado. Então, nesse caso aí, é usada a palavra tentação. Mas vejam só, irmãos, Tiago diz algo aqui muito interessante. Ele diz que essas provações devem ser motivo não de alegria, mas de grande alegria. Essa é a primeira orientação que ele dá. Pode ser algo muito paradoxal. E aí fora é impossível que as pessoas entendam isso. Como é que eu vou estar passando por um problema difícil, por algo terrível na minha vida, e vou estar alegre por isso? Mas Tiago diz isso aqui para os crentes, não é? Lá que estavam sendo os primeiros receptores dessa epístola, e daqui a pouco nós vamos entender por que Tiago diz isso. Mas ele diz que eles deveriam ter tudo isso como motivo de muita alegria. Que tipo de provação aqueles crentes estavam passando? Eu já disse aqui, eles estavam longe das suas casas, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, perseguidos também pelo próprio judaísmo, porque o judaísmo considerava aqueles crentes, aqueles novos convertidos ao cristianismo, que eram judeus, o judaísmo considerava aquelas pessoas como traidores do judaísmo, como traidores do templo. Então, isso, irmãos, muitas vezes significava perda de emprego, perda de família, significava ser marginalizado no meio da sua própria gente. Isso acontece ainda hoje com os muçulmanos que se convertem ao cristianismo. Nós falamos disso aqui com muita frequência. Os muçulmanos que se convertem ao cristianismo, eles também são marginalizados no meio da sua própria família. E muitas vezes eles perdem tudo que têm, até casamento, filho. E isso estava acontecendo com esses crentes judeus que se converteram ao cristianismo. Eles estavam passando por tudo isso. E eles tinham fama de serem péssimos cidadãos, eles tinham fama de não obedecerem ao imperador, porque os cristãos não faziam culto ao imperador, não consideravam o imperador um deus, um senhor. Então, eles tinham fama de serem péssimos cidadãos, canibais. Olha, eu não sabia disso, mas estudando aqui para trazer essa mensagem aos irmãos, eu soube que eles eram considerados canibais, sabe? Porque havia um boato de que eles se reuniam para comer, para tomar o sangue e comer o corpo de alguém. No caso, essa é a ceia do Senhor. Mas o boato era esse: esses cristãos são tudo maluco. Eles se reúnem aí e dizem que vão tomar o sangue, e comer o corpo de alguém aí. Eles são canibais. Então, vejam, irmãos, que tudo isso era falado. Eles eram considerados cidadãos de segunda classe. Eles tinham uma fama terrível. Não era fácil ser crente naquele primeiro século. Hoje, às vezes é até moda ser crente, Tem gente aí que até se torna crente porque é para fazer bonito. Mas naquela época não tinha nada de bonito em ser crente. Pelo contrário, você era visto como um pária, como alguém totalmente... Você perdeu totalmente o juízo. E era esse tipo de provação que os cristãos estavam enfrentando, Esse tipo era uma realidade terrível. Mas ainda assim, Tiago sabia de tudo isso. Ele sabia quais eram as lutas, ele sabia que não era fácil, ele sabia o que eles estavam passando, mas ainda assim ele orienta que aqueles crentes enfrentassem essa situação com alegria, que eles soubessem que tudo aquilo não era motivo de tristeza, mas motivo, na verdade, de grande alegria. E o ensinamento de Tiago aqui, irmãos, está em consonância com o ensinamento de Jesus e de todos os demais apóstolos. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, nós vamos lá, por exemplo, no Sermão do Monte, e nós vemos que Jesus diz isso claramente em Mateus capítulo 5, nos versículos 11 e 12. Jesus diz: olha, bem-aventurados vocês são quando falarem mal de vocês por minha causa, quando perseguirem vocês por minha causa. A epístola de Tiago, ela tem cerca de 15 citações do Sermão do Monte. E aqui é uma clara referência ao que o próprio Jesus ensinou. Olha, vocês vão ser perseguidos,
vocês vão ser caluniados, vão falar coisas terríveis de vocês. Quando isso acontecer, tenham isso como motivo de gozo. Tenham isso como motivo de satisfação. O apóstolo Paulo ensina a mesma coisa em Romanos 5, sobre a tribulação, sobre como nós devemos nos gloriar na tribulação. O apóstolo Pedro vai na mesma linha quando ele fala da questão do sofrimento. Agora, o interessante, irmãos, é nós notarmos o contraste que existe entre o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos e o ensino de certas igrejas hoje. Porque hoje em dia as pessoas são convidadas para a igreja para parar de sofrer. As pessoas são convidadas não para sofrer por amor de Jesus, mas para deixar de sofrer. Os irmãos vão ver que existem placas por aí. Pare de sofrer. Chegou a sua vitória. Você vai conquistar. Sabe? É isso. É assim que as pessoas são atraídas para a igreja. E quando a coisa começa a dar tudo errado, porque Deus não tem compromisso com esse tipo de evangelho que não é o evangelho verdadeiro, a pessoa vai embora desiludida. Quanta gente vai embora da igreja desiludida? Por quê? Porque quando ela chegou, ela ouviu isso. Pare de sofrer. Faz a campanha das 7 semanas de vitória, que esse problema vai acabar. Então, irmãos, é esse evangelho que as pessoas estão pregando aí fora. O homem moderno não quer sofrer. E esse pensamento entrou na igreja. Então, parece que nós também não queremos sofrer. E quando alguém está sofrendo, essas pessoas dessas igrejas, elas começam a querer aconselhar aqueles que estão sofrendo a fazer certos rituais místicos, que são essas campanhas, né? Que é passar no corredor de sal. Enfim, só que a gente tem que ter cuidado para não pensar que isso está muito longe de nós. Porque às vezes a gente vê isso entrando sorrateiramente na nossa igreja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí começa aquela coisa, sabe por que você está sofrendo ainda? Você não fez a oração certa, você não usou a palavra mágica, você tem que determinar. Você tem que determinar, você tem que usar a palavra mágica. Você não está orando direito, está faltando fé. E esse tipo de coisa faz a gente pensar, então, que o crente não deveria sofrer. Só que a Bíblia, meus queridos, a Bíblia fala do sofrimento não como uma coisa estranha ao crente, não como algo que o crente não deve enfrentar na sua caminhada. A Bíblia fala do sofrimento como caminho de Deus para aperfeiçoar em nós o caráter cristão. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala do sofrimento não como decorrência da falta de fé. Não, a Bíblia fala do valor, da importância, irmãos, e até da necessidade do sofrimento. Até da necessidade. Então, esse ensino, né, que chama as pessoas para pararem de sofrer, isso não é evangelho. Isso é um outro evangelho. Deus não tem compromisso com nada disso. Tá? E assim como aqueles crentes judeus estavam dispersos, eles estavam peregrinando em terra estranha. Nós também somos peregrinos em terra estranha. Nós somos forasteiros e estrangeiros nesse mundo. E nós, irmãos, estamos sujeitos aos mesmos tipos de sofrimentos que aqueles irmãos passaram. Estamos sujeitos. Estamos totalmente sujeitos a esses tipos de sofrimento e precisamos estar conscientes disso. Mas Tiago manda, então, como nós vimos aí, não é? Que aqueles crentes se alegrem. E ele explica o motivo dessa alegria lá no versículo 3. Olha o que diz aí o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então você pode perguntar, então quer dizer que se eu estou passando por uma prova, eu não posso chorar, não posso ficar abatido? Eu tenho que ficar alegre rindo, sabe assim, aquela coisa fingida? Fingindo que está alegre. Como é que você está? Eu estou bem, nossa, eu estou ótimo. É assim? Não, irmão, Deus não quer fingimento de ninguém, não. Quando você está passando pela prova, você pode chorar, você pode gemer. O Tiago cita, por exemplo, Jó. Jó é exemplo de paciência. No entanto, Jó nem sempre foi tão passivo assim. Quando você lê o livro de Jó, você vê que ele amaldiçoou o dia que nasceu. Você diz que ele falou, você lê que ele queria uma audiência com Deus para colocar a causa dele diante de Deus.
para se apresentar diante de Deus. Então, não significa se alegrar no sofrimento, não significa que você tem que ter aquela atitude fingida, fingir que não está acontecendo nada com você. Você está lá morrendo, triste, acabado, você tem que estar com um sorriso no rosto. Não, não é isso. Tiago explica que nós devemos nos alegrar não por causa do sofrimento em si, mas por causa do propósito e do significado do sofrimento. É aí que está o verdadeiro motivo, irmãos, da alegria do crente. Não é por causa do sofrimento em si, porque ninguém é masoquista. Nós, pelo menos, não somos masoquistas, ou seja, nós não queremos sofrer simplesmente por sofrer. Nós não vamos nos alegrar no sofrimento em si, porque é gostoso sofrer. Não, nós vamos nos alegrar porque o sofrimento do crente tem propósito e tem significado. E mais ainda, tem galardão no final. Isso é que é maravilhoso que nós vamos ver aqui. A palavra-chave desse versículo 3 é: pois vocês sabem. Você, como crente, você tem que saber. Sabe o que você tem que saber? Que o seu sofrimento não é em vão. Que você não está passando por uma luta a troco de nada. Você tem que saber que esse sofrimento tem um significado. Saber é reconhecer, é compreender que a luta na vida do crente é para provar a fé do crente, irmãos. E nós temos que saber isso, saber. Essa palavra é muito importante. Não é nada místico. Estão vendo? É conhecimento sobre isso, conhecimento que vem da palavra de Deus, da comunhão que nós temos com Deus. Então, nós sabemos que o sofrimento do crente não é em vão. O que o sofrimento do crente produz? Está aí no versículo 3. Produz perseverança. Sabe o que é perseverança? É capacidade de ficar firme, de suportar as circunstâncias mais difíceis. Eu gostei muito de uma definição que eu ouvi. Perseverar é continuar servindo a Deus quando tudo dá errado. Isso é que é perseverar. Porque quando tudo dá certo, irmãos, aí é fácil. Dinheiro na conta, saúde em dia, diagnóstico ok. Não tem perseguição, não tem nada. Agora, o difícil é quando você ora e a resposta não vem. Ou vem, mas não é o que você queria. O difícil é quando você pede cura e a cura não vem, vem o luto, vem a dor. Quando você pede para dar tudo certo no seu exame, mas quando você chega no médico, dá câncer, dá uma doença ruim. O difícil é quando você pede para Deus abrir a porta e a porta permanece fechada. E sabe por quê, irmãos, que isso acontece muitas vezes? Sabe por que Deus não muda as circunstâncias muitas vezes? Não é porque você não tem fé, não é porque você não fez a campanha dos 7 dias, não é porque você não determinou. Deus não muda a circunstância porque Ele quer mudar o coração. Quando Deus não muda as circunstâncias, eu ouvi isso uma vez e anotei também, é porque Ele quer mudar o coração. O apóstolo Paulo pediu: Senhor, está doendo esse espinho, tira isso de mim. Tira, Senhor. Ele orou 3 vezes, diz a palavra de Deus. Deus falou: Paulo, eu não vou tirar não. Eu tenho que trabalhar no teu coração, Paulo. Você é apóstolo dos gentios, Paulo. Esse espinho vai ficar aí, Paulo, mas junto com esse espinho vai ficar a minha graça. Aleluia. O espinho eu não tiro, mas eu te dou graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O espinho ficou, mas Deus falou: eu passo contigo nessa provação. Eu passo contigo. É por isso, irmãos, que às vezes Deus não muda. Às vezes a gente ora: muda, Senhor, abre a porta, Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? E Ele diz: mais um pouquinho só. Eu estou trabalhando, mas uma coisa eu te garanto: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, esse testemunho não fazia parte aqui de quando eu preparei a mensagem, mas eu sentada ali me deu vontade de contar. Não sei se os irmãos conhecem essa parte da minha vida, ou talvez alguns já conheçam e outros não. Mas no ano mais ou menos de 97, eu tinha acabado de me casar com o meu atual marido, e nós passamos uma situação dificílima. A gente ia lá, pagava um aluguel, ficava devendo 2, enfim. Era difícil para tudo, né? Difícil para comer, difícil para comprar roupa para os meninos. Muito difícil. Só ele trabalhando, né? Ele casou comigo, me assumiu. Eu já tinha os meus 2 filhos, só ele trabalhando. Um dia uma parente dele, que é como uma irmã para ele, foi lá e falou assim: Leila, você tem que trabalhar. O Messias não aguenta sustentar. Você tem 2 filhos. Como dizendo, né? Você trouxe 2 filhos, era ele sozinho. Agora ele, mais você, mais 2 filhos, está difícil. E eu procurava emprego, irmão, mas eu não encontrava. A porta estava fechada, a porta não se abria. E eu trabalhava na igreja, era nos círculos de oração, era com missões, era na escola dominical, era uma coisa. Mas a porta não se abria de jeito nenhum. Um dia, né, isso durou mais ou menos uns 7 anos, quando estava próximo desse período, eu falei, eu vou estudar. Eu parei de estudar na adolescência, porque, né, fiquei grávida muito cedo, não gosto de deixar nada interrompido, vou terminar o meu ensino médio. Falei, eu vou estudar. Aí comecei a estudar. Quando eu estava estudando, surgiu uma oportunidade, um concurso público. Falei, eu vou fazer esse concurso. Vou fazer, lá na prefeitura de Cubatão. Os irmãos já ouviram falar de Cubatão, né? Vou fazer esse concurso público para a prefeitura de Cubatão. Fui lá e fiz o concurso, irmãos. Depois, tinha uma fase desse concurso que era prática. Ou seja, eu tinha que saber mexer um pouquinho no computador. E eu estudei para essa prova rapidamente de computador, assim, muito precariamente, né? Porque eu não sabia nada de nada. Então, eu fiquei lá uma semana olhando algumas coisas. No dia que eu cheguei para fazer a prova, os irmãos se lembram do disquete, do falecido disquete? Cheguei para fazer a prova, o rapaz me deu aquilo. Eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? O que é isso, Senhor? Mas eu peguei o disquete e entrei. Sentei no meu lugar. Quando eu sentei no meu lugar, eram 2 provas, uma de texto e uma de Excel, né? Os irmãos aqui sabem, né? Planilha, né? E texto. Eram 2 provas. Sentei no meu lugar, primeiro ele mandou fazer, acho que o Excel, não me lembro agora. Eu sei que quando ele digitou o texto, quando ele acabou, eu estava terminando aí do primeiro parágrafo. Aí eu chamei ele e falei assim, olha aqui, moço, eu vou desistir. Eu não consegui digitar, só digitei um parágrafo, estou nervosa já. Aí ele falou assim para mim, não desiste não, moça. Você digitou um parágrafo, agora você vai formatar. Se você souber formatar, aí você já ganha ponto. Eu falei, então tá bom, né? Vou ficar aqui. O Excel eu consegui. Terminou, tinha que salvar. Tinha que salvar onde? No disquete. No disquete. Aí eu olhei para a moça do meu lado e falei assim, como é que faz? Ela olhou assim para mim como se eu fosse o ET de Varginha. Falou, o que essa mulher está fazendo aqui se ela não sabe nem salvar num disquete? Ela não me respondeu. Mas, irmão, pela graça de Deus, eu olhei assim, eu falei, eu acho que é aqui. Enfiei o negócio lá, no lugar onde eu achei que... Eu sei, irmãos, para resumir a história, fiz a prova e passei. Com toda dificuldade, passei. Só que eu não fiquei bem colocada, não, sabe, no concurso. Então, eu passei e ficou para lá. Aí, quando eu já estava terminando o ensino médio, eu falei, eu vou fazer a faculdade, que agora eu já comecei, né? Vou engatar na faculdade. Quando eu estava terminando o primeiro ano da faculdade, irmãos, eu falei, eu não sei como é que eu vou voltar aqui ano que vem, que eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade. Eu não sei o que eu vou fazer. Um dia eu estou lá, lavando o chão da minha cozinha, o carteiro chama, era um telegrama. Só estávamos eu e a minha filha dentro de casa, a cozinha estava molhada ainda, que eu não tinha nem terminado de secar. Aí, quando eu abri o telegrama, estava lá. A Prefeitura Municipal de Cubatão convoca Vossa Senhoria para se apresentar com documentos para exame admissional. Eu dobrei o joelho no chão molhado e falei, glória a Deus, glória a Jesus. Aí eu comecei a trabalhar e a fazer faculdade, eu tinha condição. Aí, quando foi no último ano de faculdade, irmãos, rapidamente, para os irmãos verem como Deus é maravilhoso. Na época que eu estava passando por aquela prova, irmão, era tão difícil. Às vezes eu chegava na igreja e não tinha força para nada. Para nada. Eu falava, Senhor, que vergonha. Daqui a pouco meu marido vai até me abandonar.
porque eu não estou trabalhando, essa situação está difícil, Senhor. Eu ficava muito chateada, às vezes, porque a gente tinha que passar em frente aonde o dono da casa morava, trabalhava ali, e ele via a gente passando, a gente com aluguel atrasado. Aí, no último ano de faculdade, concurso de novo, agora em Guarujá, e agora para professora, né? Porque agora eu já estava quase me formando, só faltava um ano. Aí eu passei, irmãos, em 8º lugar, dessa vez eu passei melhor, né? Porque eu já estava estudando. Passei em 8º lugar, eu falei, e agora? Vão me chamar, eu vou perder, porque eu não estou formada ainda. Né? Eu não posso assumir ainda. Eu fiz só assim, sabe quando você faz só para ver como é que você vai? Mas aí eu passei em 8º lugar, eu falei, pronto, perdi o concurso. Isso era no começo do ano, irmãos. No começo do meu último ano de faculdade, que foi o ano de 2006. 2006. O ano de 2006 passou todo, nada. Não chamaram ninguém. O ano de 2007, janeiro, foi minha colação de grau. Fevereiro chamaram, irmãos. Depois que eu já estava com o diploma na mão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estou contando isso aqui para edificar a fé dos irmãos, para dizer que muitas vezes a circunstância demora para mudar, mas ela muda. Ela muda. Ela muda. Paulo pediu, irmãos, e não foi naquele momento. A gente nem sabe qual foi o final desse espinho na carne, mas a circunstância muda. E olha o objetivo da perseverança. A prova da nossa fé é para gerar perseverança. E a perseverança tem ainda um objetivo muito maior, que está aí no versículo 4. Versículo 4, irmãos. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu gosto até de uma outra versão que fala que a perseverança, ela produz uma obra perfeita. Uma obra perfeita. O que é uma obra perfeita? Uma obra perfeita, irmãos, não é algo que acontece da noite para o dia. Uma obra perfeita é algo que é gradual, é um processo que demanda tempo, experiência, maturidade. Então, a prova vem para isso, para gerar essa perseverança que vai acabar tornando o crente perfeito. Perfeito em que sentido? No sentido de ser maduro, íntegro. A perfeição, quando o Tiago fala aqui de perfeição em outras partes da Bíblia, não é perfeição de não errar nunca, de ser perfeito em tudo, não, mas é a perfeição de ser maduro. E essa maturidade, irmãos, fala de um relacionamento correto com Deus. É isso que é a maturidade cristã, é um relacionamento correto com Deus. Ou seja, um relacionamento de obediência, de fé, de amor e de confiança. É aquele momento que você não está entendendo nada que Deus está fazendo, mas você sabe quem Ele é. Como alguém já disse, você não conhece o caminho, mas você sabe quem é o teu guia. Você sabe quem é o Deus que você serve. Você tem aquela confiança do apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. E que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, é só um relacionamento desse nível de maturidade com Deus que faz que Abraão pegue o seu filho, o seu único filho, e saia com ele andando durante 3 dias para sacrificar aquele menino, o filho da promessa. É só um relacionamento maduro com Deus que faz esse homem fazer isso sem entender o que Deus estava fazendo. Sem entender absolutamente nada do que Deus estava fazendo. Então, irmãos, é por isso que a nossa fé precisa ser provada. Para que nesse processo em que a gente sofre, chora, mas persevera, a gente geme, mas a gente se segue em frente. Nesse processo é que Deus vai formando em nós o caráter perfeito de Cristo. É por isso que o crente sofre, irmãos. E quem disser que crente não sofre é mentiroso.
É por isso que o crente é chamado para sofrer, para que ele atinja o modelo de perfeição do próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o escritor aos Hebreus diz? Que Jesus Cristo aprendeu, embora seja filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Se Jesus Cristo aprendeu a obediência pelo sofrimento, quem somos nós para achar que não precisamos passar por esse processo, irmãos? Quem somos nós para achar isso? A nossa fé, irmãos, ela só pode chegar a essa maturidade quando ela é confrontada com dificuldade, quando ela é confrontada com oposição. É como eu disse aqui, é fácil dizer que tem fé quando tudo está bem. Agora, diante de uma situação difícil, de uma oposição, aí é que a nossa fé, irmãos, é provada. Eu anotei aqui, olha o que disse o escritor Eliezer de Lira. Cada provação vencida pelo crente significa um avanço rumo ao amadurecimento espiritual. Um dia ele atingirá a estatura de varão perfeito à medida da estatura de Cristo. Irmãos, o sofrimento é tão necessário para o crescimento do cristão que o escritor C.S. Lewis ele disse o seguinte, eu já li esse livro dele umas 3 vezes, O Problema do Sofrimento. Ele diz o seguinte, nós não deveríamos tentar entender por que as pessoas sofrem. Nós deveríamos tentar entender por que algumas pessoas não sofrem. Esse é o verdadeiro mistério. Porque o sofrimento, irmãos, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. E Tiago continua aqui, eu vou finalizar rapidamente, irmãos, dizendo no versículo 5, olha só, no versículo 4 ele falou assim, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, nada fica faltando para o crente que passa por esse processo e que vai amadurecendo e se aperfeiçoando. Mas aí ele diz assim no versículo 5, se algum de vocês tiver falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Certamente aqui ele devia estar se lembrando de Salomão, né? Que pediu sabedoria a Deus. E aqui ele diz, olha, vocês precisam ser completos, maduros, perfeitos, íntegros, mas se por acaso estiver faltando sabedoria, peça a Deus que Ele dá. A sabedoria aqui, irmãos, não é aquele conhecimento teórico, é aquela sabedoria prática, lá de Provérbios, que Salomão define muito bem. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Salomão diz que a sabedoria é viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Então é a sabedoria prática que você precisa muitas vezes quando você está passando pela provação. Quando você tem que fazer uma escolha no momento de dificuldade, para não se deixar levar pelas circunstâncias. Às vezes o crente está passando um momento tão difícil na vida dele e vem uma proposta. Mas a proposta não vai agradar a Deus porque é algo ilegal. É algo que o crente não pode fazer, é algo que não glorifica o nome do Senhor. Então é nessas situações que o crente precisa de sabedoria para passar pela tribulação. E Deus dá sabedoria de boa vontade. Tiago diz aqui, Deus não lança em rosto. Não, Deus dá sabedoria a todos que pedem sabedoria a Ele. Só tem uma condição. Só tem uma condição para que Deus dê sabedoria, para que você passe pela provação com sabedoria. Peça com fé. Não seja aquele crente que está passando pela tribulação, pode chorar, pode gemer, mas não desconfia do amor de Deus, da graça de Deus, do propósito de Deus. Não desconfia disso. Pede com fé, fala, Senhor, tá bom, Senhor. Esse espinho está aqui me incomodando. Essa situação não foi resolvida ainda, mas me dá sabedoria, Pai, para eu passar por ela. Me ajuda a chegar lá do outro lado. Me ajuda. Deus dá sabedoria. Agora, aquele crente inconstante, instável, eu não vou pedir nada. Deus não está, eu estou orando, não está acontecendo nada. Sabe aquela pessoa instável, de ânimo dobre? Aquela pessoa como lá no Antigo Testamento, não é? Agora eu não lembro quem foi o profeta que perguntou, até quando vocês vão ficar cocheando, foi Elias, entre 2 pensamentos? Não, é crente que não tem ânimo dobre, ele é firme. Ele chora porque ele não é um robô. Quem é que não vai chorar diante de um diagnóstico ruim?
Quem é que não vai chorar diante de uma perda, diante da impossibilidade de comprar algo que quer? Quem é que não vai chorar diante de situações difíceis? Ele chora, assim, o crente chora. E Deus conhece a nossa estrutura, mais uma vez eu digo, e sabe que nós somos pó. Agora, o que ele não pode é arredar pé. O que ele não pode é parar. O que ele não pode é começar a desconfiar. Eu estou aqui nessa igreja, aqui não está dando certo, não. Eu vou para ali que está fazendo a campanha do monte dos 50 dias de oração. É lá que vai dar certo. Isso é crente inconstante. É crente levado por todo vento de doutrina. Aqui tem palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus é que te sustenta. Não é campanha de 50 dias, não. É palavra de Deus. É saber quem é o teu Deus. É saber quem é o teu Deus. É isso que te faz passar pela prova, como as irmãs cantaram aqui, adorando, glorificando. Chora mesmo, geme, se joga no chão. Teve uma vez lá em Santos que eu me joguei no chão. Eu estava passando uma tribulação com meu filho que eu não conseguia nem ajoelhar. Eu me jogava, era no chão. Mas eu ia para a igreja, porque eu sabia que lá eu ia receber palavra. E eu chegava lá, Deus me confortava. Eu chegava lá, Deus... É assim, irmãos, a vida do crente é assim, é gostoso. É gostoso, porque você está lá naquele dia terrível. Aí você vem para a igreja e Deus fala com você. Deus fala com você. Deus fala, vamos lá, meu filho, eu te pego pela tua mão. Eu caminho contigo. Vambora. Você já chorou muito hoje, agora vamos caminhar. Chora mais amanhã. Hoje nós vamos caminhar. É assim a vida do crente, irmãos. É gostoso, por isso que o Tiago falou, se alegrem. Vocês não estão sofrendo em vão. O sofrimento do crente tem propósito. Aleluia. E para concluir aqui, irmãos, ele fala da situação também dos pobres. Irmãos pobres, em dificuldade. Ele fala, não, se alegrem na situação exaltada que vocês têm. Mesmo que vocês não sejam exaltados nessa terra, vocês têm uma situação exaltada no reino de Deus. E os ricos, cuidado, ricos. Não se alegrem na riqueza de vocês, porque a riqueza de vocês passa. A riqueza de vocês passa, é como a erva, que hoje está ali linda, maravilhosa, daqui a pouco murcha e vai ser queimada. Então Tiago fala isso. E finalmente, irmãos, olha só, ele diz, olha que sequência maravilhosa. Primeiro ele diz, se alegrem. Não por causa do sofrimento em si, mas porque o sofrimento tem um propósito, que é trazer perseverança, que é fazer uma obra perfeita na vida do crente. Se alegrem por isso, e se alegrem ainda mais. Se alegrem porque aquele que persevera na provação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse é o objetivo final. É a vida eterna. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Esse que é o objetivo final, irmãos. É ouvir essas palavras do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: não existe nenhuma diferença do crente para o ímpio em relação ao sofrimento. Crente sofre às vezes até mais do que o ímpio. Tanto é que Asaf foi lá para o templo e falou que estava quase desviado. O salmista Asaf falou, eu quase me desviei. Quando eu vi a prosperidade do ímpio, eu não aguentei. Foi demais para mim. Só depois que ele entrou no templo que ele entendeu. Ele entendeu. Mas não existe nenhuma diferença do crente para o ímpio no que diz respeito ao sofrimento. Crente sofre, crente tem luto, crente tem desemprego, crente tem diagnóstico ruim, mas a diferença, irmão, sabe qual é? A diferença é a nossa atitude diante do sofrimento. A diferença é que nós temos um Deus que é consolador e que nos dá a sua graça na hora do sofrimento. A diferença é que o sofrimento do ímpio não serve para nada, só causa revolta, só causa desespero. O sofrimento do crente causa crescimento, perseverança e, no fim, a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando você estiver passando por momentos difíceis na tua vida, ore, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, Pai. Me dá sabedoria. Eu sei que o Senhor está trabalhando aqui nesse vaso de barro, imperfeito, mas me dá sabedoria, me ajuda, porque está muito difícil.
E não fique preocupado se tiver dia que você não aguentar chorar muito, não. Não fique achando que é falta de fé, não. Não se preocupe com isso. Só se preocupe em permanecer até o fim, chorando, gemendo, se arrastando. Mas até o fim você vai caminhando. Até o fim. Até o fim. Deus não prometeu, como alguém disse também, isso não é meu, não ouvi alguém falar e vou falar aqui. Deus não prometeu uma caminhada tranquila, mas Ele prometeu uma chegada segura. Nós vamos chegar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade, irmãos, em nome